Olá, estudantes do ensino fundamental. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 26 do Laboratório de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos trabalhar com as tintas naturais. Nós vamos trabalhar com os pigmentos encontrados na natureza, encontrados em objetos, em vegetais, enfim, minerais que nós temos no nosso dia a dia. Nós temos beterrabas, por exemplo, café, açafrão, carvão. Nós podemos tirar alguns pigmentos desses materiais e utilizá-los no nosso dia a dia como tinturas naturais. O objetivo da nossa aula vai ser conhecer a existência de pigmentos naturais nos diferentes tipos de alimentos presentes no nosso dia a dia. Não apenas alimentos, como eu comentei, também alguns minerais, por exemplo. Carvão mineral, mas na verdade é carvão vegetal. Então, sim, diferentes vegetais no nosso dia a dia. Identificar a presença de pigmentos ao longo da história do ser humano, ao longo da história da humanidade, nós fomos desenvolvendo diferentes tipos de pigmentos para colorir as nossas roupas, para colorir as nossas casas, enfim, os nossos alimentos. Se vocês pegarem um iogurte, por exemplo, ou um refrigerante, eles têm uma coloração específica. E essa coloração foi desenvolvida a partir de corantes. No início, corantes naturais, do dia a dia, que eram utilizados para atingir esses alimentos, por exemplo. Com o passar do tempo, foram fabricando corantes. E esses corantes artificiais compõem uma grande parte da nossa alimentação. Nos chips que a gente compra, nas bolachas, enfim, todos eles têm pigmentos, eles têm corantes artificiais que representam a fruta do qual tem o sabor aquele alimento, por exemplo. Os pigmentos naturais estão amplamente distribuídos ao nosso redor. Estão nas cores que enxergamos em diferentes frutas e vegetais que colhemos, como a cenoura, a acerola e o kiwi, entre folhas das diferentes árvores e em uma floresta, nas rosas, orquídeas e amores perfeitos do nosso jardim. Da mesma forma, os pigmentos também colorem as penas das aves, como as do flamingo, além de estarem presentes em outros animais e em alguns minerais. Então, os pigmentos fazem parte do nosso dia a dia. A coloração da comida é determinada pela presença de substâncias específicas em sua composição, chamadas de substâncias bioativas, ou os pigmentos que dão a cor característica a cada alimento. Os principais pigmentos presentes nos alimentos são os carotenoides, que conferem a cor vermelho alaranjado, as antocianinas, que conferem a coloração arroxeada, e a clorofila, que confere a cor verde das folhas, das árvores, dos matos, enfim. Tem clorofila, um pigmento, também responsável por fazer a fotossíntese, e as antocianinas, que conferem a coloração branca ou amarelada. Aqui nós não temos nenhuma antocianina, mas seria a coloração amarelada, enfim, para essa tonalidade ali de uma batata, por exemplo. Os materiais que nós vamos precisar para extrair o pigmento de alguns equipamentos, alguns vegetais, algumas plantas que nós temos no nosso dia a dia, vão ser os seguintes: copos plásticos, então nós temos uma variedade de copos aqui, pincéis de vários tamanhos, e infelizmente eu tenho um pincel apenas, e é o que a gente vai utilizar. Cola branca, então tem cola branca, enfim, tanto faz a marca, tanto faz o tipo que vocês comprarem, tem que ser cola branca. Folhas A4, no caso eu trouxe uma folha aqui com um desenho que fui eu que fiz, então vocês digam que o desenho ficou bonito. Posteriormente nós vamos utilizar as nossas tintas aqui para colorir esse desenho, certo? Vamos precisar de um ralador e uma peneira ou um coador. Trouxe aqui uma peneira e nós temos também um raladorzinho aqui. Isso tudo para extrair o pigmento. E agora, de quais materiais nós vamos extrair esse pigmento?
Podemos extrair de beterraba, de repolho roxo, do açafrão, de flores de colorações variadas que nós temos no jardim, por exemplo, café de carvão, de erva mate, folhas verdes, suco de uva, cenoura, enfim, entre muitas outras vegetais, materiais que nós encontramos no nosso dia a dia. Nós podemos extrair a coloração, extrair o pigmento desses materiais. E qual é o procedimento? Triturar, ralar ou macerar, esmagar os ingredientes para extrair o seu pigmento. Os ingredientes secos, como o café, a erva mate, não são macerados, somente acrescentam um pouco de água para extrair o pigmento. Por exemplo, nós temos aqui o açafrão em pó. A gente vai colocar um pouquinho do açafrão em pó no pote, no nosso recipiente aqui, que vai ser o potinho da tinta. E só vamos misturar um pouquinho de água. Tenho água aqui, misturamos um pouquinho de água nele. Palitinho de picolé, um dos nossos últimos experimentos que nós fizemos. Misturamos bem o açafrão. Ele forma uma solução agora e nós vamos misturar nessa solução cola. Se colocarmos demais cola, a cola é branca. Então, se nós colocarmos muita cola branca, ela vai tirar parte da cor do nosso pigmento. Então, colocamos cola sim, mas pouca quantidade. Vocês vão testando. Coloquei pouca cola, coloquei demais cola, ela tem que ficar mais grossinho a nossa tintura. E justamente a cola, que depois que secar o nosso desenho, que vai fazer a coloração fixar no desenho. O pigmento fixar na nossa folha sulfite. Então nós já temos o nosso primeiro pigmento. Podemos começar a colorir. Um laranjado vai ficar legal, talvez, no telhado da nossa casinha. Já vou avisando que eu não sou nenhum mestre, artista, enfim. Então, a pintura e o desenho possivelmente não ficarão tão legais, tão profissionais. Mas eu sei que tem muitos de vocês que têm habilidades incríveis com pintura e desenho, que vão conseguir reproduzir algumas obras, talvez, muito bacanas. E aqui nós temos o telhado da nossa casa já pintado com açafrão. Vamos fazer o sol também? Aproveitar que ficou uma cor bem bacana, podemos colorir nosso sol. Olha só, ficou show de bola o nosso sol. Então, já colorimos o telhado da nossa casa e o nosso sol. Vamos fazer com outra cor agora. Vamos tentar macerar essas cascas de uva que eu trouxe. Eu quero ver se nós conseguimos retirar parte da coloração arroxeada da casca da uva. Pode ser que não consigamos, mas vamos tentar. Então, um socador, um amassador, enfim, uma colher de pau, vocês usam o cabo dela, o que vocês encontrarem na casa de vocês.
A coloração azul, ela é uma das mais difíceis de ser encontrada na natureza. São poucas as flores, por exemplo, ou animais, ou então minerais que apresentam a coloração azul. Por isso, é difícil da gente encontrar um material que reproduza a cor azul. Nesse caso, eu acredito que o roxo vai ser o mais próximo do azul que nós iremos conseguir aqui no nosso experimento de hoje. Mas pode ser que nem o roxo a gente não consiga, então vamos testando. Feito, conseguimos macerar um pouquinho das cascas da uva. Deixamos aqui do lado. Vamos. Eu acredito que não vai precisar coar, porque retiramos bem pouco coloração. Aqui, ó, separei a casquinha da uva do lado e ficou esse pigmento aqui, essa região mais pastosa. Misturamos, colocamos aqui nesse recipiente e vamos misturar um pouquinho só de cola. Como nós temos uma pequena quantidade dessas cascas de uva, na coloração extraída dela, nós vamos colocar uma quantidade bem pequena de cola branca. Misturamos. E agora nós vamos utilizar, tiramos um pouco da coloração, o pincel estava sujo, limpamos ele. Se vocês tiverem mais pincéis fica mais fácil, não precisa ficar limpando o pincel toda vez. E agora vamos utilizar essa coloração aqui que nós conseguimos. É um roxinho bem clarinho. Que no momento não aparece com clareza. Precisamos esperar talvez ele secar um pouquinho mais. Porque esses nossos corantes naturais, eles variam muito com a temperatura, com o sol, enfim. Então, se vocês forem fazer uma obra com isso, com esses corantes naturais, com esses pigmentos naturais, eu recomendo que vocês preservem eles longe do sol. O sol vai alterar a coloração deles. Conforme ele vai secando, ele vai escurecendo um pouquinho. Mas não ficou nem de longe próximo do azul que nós queríamos, do roxo que nós procurávamos, enfim. Colorimos então o nosso riozinho aqui do lado. Agora nós precisamos de um outro pigmento que vai ser, vamos usar esse verde aqui. Maceramos eles também, várias folhas verdes. Nós vamos colocar aqui e vamos esmagá-las, como nós fizemos com as cascas da uva. Mesmo processo. Temos uma grande quantidade de folhas aqui. E vamos acrescentar um pouquinho de água, bem pouquinho. E agora nós esmagamos ela. Primeiro vamos limpar o nosso socador aqui. Eu vou esmagar aqui e nós damos uma pausinha ali. Vou fazer mais alguns pigmentos agora e nós logo retornamos, tá certo? Pessoal, voltamos aqui então com o nosso último ingrediente que vamos utilizar para colorir esse nosso desenho aqui. A beterraba, nós vamos utilizar então ela para ter uma coloração avermelhada,
mais puxado para o rosa, porque nós vamos acrescentar a cola branca. Então, a beterraba por si só você olha, é vermelha. Mas quando acrescentamos a cola branca, então ela tende a clarear um pouco a sua cor. Então ela vai ficar um pouquinho mais clara, ela vai ficar com uma coloração mais rosa, acredito eu. Então, vamos aqui misturar cola branca na nossa beterraba raladinha aqui. Ralei a beterraba, macerei ela, esmaguei ela um pouquinho e ela saiu então coloração rosinha. Vamos utilizar ela agora para colorir o restante da nossa casa. Já mostro para vocês como é que ficou o desenho colorido. Infelizmente, o nosso roxo, que era para sair da casca da uva, não ficou o roxo que nós buscávamos. Então, temos de pensar em outro material, outro ingrediente para substituir o roxo ou o azulado que nós estávamos buscando para colorir o rio. Então, o nosso rio ficou, infelizmente, seco. Ele ficou com um aspecto muito próximo do marrom. O certo é vocês deixarem secar agora o desenho, no caso eu deixar secar o desenho, para ele fixar bem essa coloração, fixar bem esses pigmentos. Mas ele ficou bonitinho. Eu no caso iria utilizar o roxinho, o azulado para fazer o céu também, mas como o nosso rio ficou seco, não deu para nós utilizarmos ele para colorir o céu. Eu preferi deixar o céu branco, então, com algumas nuvens pretas chegando. O preto aqui, mais escuro, eu fiz com o carvão. Então, um pouquinho de carvão bem trituradinho, misturei a cola ali e um pouquinho de água, deu essa tonalidade. Esse marronzinho eu fiz com o pó de café. Então, nesse café, um pouquinho de água e novamente a cola. E o verde, como eu mostrei para vocês, estava macerando ali antes da gente ir para o corte. Estava macerando umas folhinhas verdes, uns matinhos que encontrei na rua. E acrescentei um pouquinho de erva mate. Então, ela deu essa coloração de um verde musgo. Legal, né? Ficou bem bonitinho, modesta parte. Eu achei que ficou bem bonitinho. Quero ver de vocês. Se possível for, façam esses desenhos em casa, tentem colorir, deixar a criatividade aflorar. Os pigmentos extraídos dos alimentos reagem facilmente com a temperatura e a luz do sol, por isso não devem ficar expostos aos raios solares, aquilo que eu comentei com vocês já hoje. E podem ser armazenados por poucos dias em recipientes fechados e na geladeira para preservar a coloração. No caso, eu fiz uma tinta, ficou muito legal aqui, um pigmento ficou muito legal, eu quero guardar ele. Você vai guardar num recipiente fechado e na geladeira. Mas eu não tenho recipiente fechado. Põe uma sacolinha ao redor, um pacotinho plástico e deixa ele fechadinho então, certo? Então, para preservar essa tintura de vocês, a coloração de vocês, tem que guardar na geladeira e fechado. E ele vai durar pouquíssimos dias. Ele logo perde essa coloração, ele perde o pigmento, tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do meu desenho. Se ficou alguma dúvida de como realizar, fazer novamente essas tinturas, criem as tinturas de vocês, peguem flores que vocês encontrarem aí, terreno baldio, na casa da avó, enfim, claro, se eles deixarem. E tente fazer colorações diferentes, pigmentos diferentes. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, assiste novamente o vídeo na parte dos materiais, lá o que vocês podem utilizar, como vocês podem utilizar com corante. E nos vemos na nossa próxima aula.